misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade, limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Cometi esse mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Verso 6 diz: eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e eu serei limpo. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Verso 11, eu vou terminar por aqui, depois a gente continua a leitura. Não me expulsas da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Quem pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus? O tema que nós iremos abordar hoje é o sentimento de culpa. Convidei a pastora Miriam, que é psicóloga, para estar aqui a semana que vem, falando um pouquinho sobre alguns traumas. Mas eu quero abordar na sequência daquilo que nós estamos falando. Nós falamos a semana passada sobre rejeição. Nós falamos nas duas primeiras quarta-feira, nós falamos sobre paternidade mal resolvida. Os maus e os traumas que a quebra do relacionamento com o pai ou a mãe pode produzir na vida do indivíduo, adulto ou jovem. Falamos sobre esses sentimentos e essas emoções que podem ser perigosíssimas se você não tiver um cuidado ao administrar essas emoções ligadas aos relacionamentos rompidos. Nós falamos aqui sobre algumas consequências desses relacionamentos rompidos. E quarta-feira passada nós falamos sobre rejeição. Nós falamos sobre um moço chamado Mefibosete. Mefibosete é neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Por causa de uma aliança que ele havia feito com Davi, a Bíblia Sagrada diz que Deus visita Mefibosete através da vida de Davi e lhe restaura a sua identidade, o seu lugar de direito. E eu falei que nós temos dificuldade de vencer o sentimento de rejeição, simplesmente porque nós não temos consciência de quem somos. Porque uma vez que nós tivermos o entendimento do direito legal que carregamos, a rejeição se torna obsoleta, se torna neutra em nossas vidas. Por isso, a importância do entendimento, a clareza daquilo que nós somos, daquilo que nós carregamos e quem o Senhor nos escolheu para ser. O grande desafio da rejeição é justamente ficarmos baseados em opiniões externas, em opiniões alheias. Mefibosete cresceu numa terra chamada Lodebar. Lodebar é lugar de miséria. E a vida inteira, Mefibosete ouviu que ele era um miserável. Quando ele chega diante da presença de Davi, a Bíblia Sagrada diz que ele chega e diz assim: o que o Senhor quer comigo? Um cão morto como eu. Mefibosete expressa o seu sentimento de rejeição. Mefibosete expressa a sua ideia daquilo que ele havia formado como crença limitante. E existe um grande perigo nas crenças limitantes. Tenho muito medo das crenças limitantes, porque elas podem nos tornar prisioneiro de uma cultura, anticultura.
Essas emoções que nós chamamos de crenças limitantes nos deixa viver num padrão de mediocridade, seja ela na vida profissional, seja ela na vida espiritual, seja ela na vida ministerial. Em todas as áreas nós vivemos limitações. Diga comigo, crenças limitantes são perigosas, porque elas nos amoldam ao padrão, ao sistema. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, não vos conformeis com esse mundo. E a ideia de mundo ali é um sistema. Repito, a ideia que Paulo está expressando, nunca você vai ouvir a expressão mundo na Bíblia que não esteja referindo-se a um sistema, a um padrão de conduta. Aí Paulo escreve aos Romanos e diz, não se conformem com esse padrão de conduta, com esse sistema implantado em nós. E todos nós carregamos um sistema implantado, todos nós carregamos um padrão cultural, e vale-se dizer que cada um tem o seu padrão de diferença. A irmã Zelinda foi criada em um ambiente cultural, a pastora Cleonice foi criada em um ambiente cultural, o Gilmar foi criado em um padrão cultural, eu fui criado em um padrão cultural, e cada um de nós divergimos na questão cultura. É por isso que quando a Bíblia fala que nós nascemos de novo, o sentido é espiritual, nós renovamos, nós começamos a reaprender. Eu digo muito sobre isso. Esses dias um pastor me ligou e me disse, pastor, quando vai começar o núcleo teologia, eu consigo 10 alunos para o Senhor, só aqui da minha igreja. Eu disse, filho, primeira coisa que eu vou te dizer, os 10 que vão vir estão preparados para desconstruir? Se eles estiverem prontos para desconstruir, então eu estou pronto para ajudá-los a construir. Porque debaixo do sistema, da égide que nós viemos, o padrão de comportamento que nós carregamos, se não houver uma desconstrução, não há possibilidade de nascer de novo. Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, chega em Jesus e Jesus diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E eu estou falando de um homem que tem mais de 60 anos de idade, que desde os 6 é criado numa tradição judaica, que é especialista na lei, porque a Bíblia diz que ele era o príncipe dos judeus, e quando diz príncipe dos judeus ali, fala sobre um ministro dos 70 que legislavam a lei espiritual e a lei civil em Israel. Estou falando de alguém que era maioral dentro do sinédrio, e Jesus olha para ele e diz assim, é necessário você nascer de novo, você precisa nascer outra vez. Porque se você não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. E Nicodemos olha para Jesus assustado e diz, como assim nascer de novo? Um homem da minha idade vai retornar ao ventre da sua mãe, vai nascer outra vez? Jesus Cristo olha para ele e diz, você não entendeu nada, Nicodemos, com toda a sua inteligência, toda a sua bagagem intelectual, todo o conhecimento que você carrega, ainda assim você é um indouto, você não conhece das coisas espirituais. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Então a ideia do novo nascimento, irmão João, é justamente essa. É nós esquecermos tudo aquilo que nós somos ou fomos e nos tornarmos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Se você quiser pelo menos esboçar uma reação de vez em quando, não tem problema não, essa igreja não proíbe. Glória a Deus. Então preste atenção nisso para você entender o que Jesus quer que nós sejamos ou façamos. Que nós sejamos o novo que Ele estabeleceu. Paulo escreve dizendo aos Coríntios, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não, você não entendeu. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele fala dessa nova realidade que nós iremos viver. E nessa nova realidade nós precisamos entender uma coisa: se carregarmos sentimentos de culpas, nós não iremos nunca viver o novo de Deus. Tem gente preso ainda ao velho por causa dos sentimentos de culpa.
Quando Israel retorna do exílio babilônico, quando Israel retorna para a sua terra, o próprio Deus usa o profeta Isaías dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas, não considerais as coisas antigas, porque eis que eu faço coisa nova. Eles estavam ainda chorando, e a amargura da sua indecisão anterior ao exílio, porque Deus levantava um profeta e cobrava deles. Deus levantava um profeta e exigia uma mudança radical deles. Deus levantava um profeta e pedia a eles para reagir, e eles não reagiram. 70 anos após o cativeiro, eles retornam, e eles estão dizendo: a culpa é nossa. Se nós tivéssemos obedecido à lei de Deus, talvez nós não teríamos vivido esse exílio babilônico. O nosso templo não teria sido destruído. Como nós vamos reconstruir novamente? De que forma nós vamos fazer outra vez? E Deus diz: parem de se afixar ao passado e preparem para viver o novo. Aconteceu, ficou no passado. Começa a viver o novo de Deus a partir de agora. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Nenhum sentimento de culpa pode nos impedir de chegar diante da presença de Deus. O problema é que o sentimento de culpa, ele envolve alguns aspectos. O texto que eu li, ele fala justamente sobre isso. O Salmo 51 é escrito num momento crítico da vida de Davi. O rei Davi havia cometido um adultério e um homicídio. Automaticamente ele fez isso junto. Ele se deita com a mulher de Urias. Quando a mulher de Urias chega, ou quando Urias chega da guerra, ele descobre que Betseba está grávida. Então o que ele faz? Agora ele pega Urias, embebeda Urias e diz: vai se deitar com a sua mulher, cara. Você chegou da guerra, vai aproveitar a vida com a sua mulher, porque ele queria que Urias entendesse que aquele filho que ia nascer era dele. Mas Urias era um soldado muito prestativo, ele não saiu da porta da casa do rei a noite inteira. Então Davi passa a noite maquinando: o que eu vou fazer? E quando amanhece, Davi diz: eu preciso mandar Urias para a morte. O que eu vou fazer? Mando ele na linha de frente da batalha. Com certeza ele não volta. E de fato isso aconteceu. Além de ter cometido um adultério com Betsabá, ele também manda matar Urias. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele manda matar Urias, manda na frente da guerra, Urias ir na frente da guerra, a Bíblia Sagrada diz que então Urias morre. E agora vem as consequências daquilo que Davi havia feito. A Bíblia Sagrada diz que Davi agora tem que tomar a decisão para resolver o problema. Como eu vou resolver o problema? De que forma eu vou resolver o problema? De que jeito eu vou resolver o problema? E a Bíblia Sagrada diz que então, quando a notícia chega que Urias havia morrido, Deus levanta o profeta Natã e o repreende. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele repreende Davi, Davi se posiciona como alguém que entende que mesmo sendo culpado, tem a graça de Deus manifesta para o perdão das suas culpas. Querido, para de carregar culpa. Não fique preso ao passado por causa dos sentimentos de culpa. O que eu fiz, pastor? Quem eu fui, pastor? Se o senhor conhecesse a minha vida. Estou acompanhando o casal que há algumas semanas, mais de mês na verdade, esse casal me manda mensagem contínua e diz: pastor, eu quero conhecer a sua igreja. Eu digo para eles: irmão, o culto é hoje, vem para o culto. Não, eu quero que o senhor venha primeiro para a gente conversar. O senhor conhece a minha vida, pode ser que o senhor nem me aceite como membro da sua igreja. Eu disse: não sou eu o responsável, porque as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas fizeram, com aquilo que elas foram. E não é minha função aqui estabelecer um critério: entra A e não entra B, entra C e não entra D.
Não, você tem menos pecado, fica para o lado de dentro. Você tem mais, fica para o lado de fora. Porque a partir do momento que você entrar nesse lugar, existe algo chamado graça de Deus, que vai te alcançar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: a cédula que era contra nós foi rasgada. Antes do seu novo nascimento, Deus pega a sua dívida, a sua promissória, rasga ela e joga fora. Você não carrega mais dívida alguma. Quem está comigo até agora? Um dos problemas da vida que mais aflige o homem é o sentimento de culpa, e tem levado milhares à depressão, ao desespero e até mesmo ao suicídio. O caso de Judas, quem lembra? Judas tem a oportunidade de se arrepender, enquanto ele está na mesa com Jesus, e Jesus estende a mão e diz: o que toca no pão comigo é o que há de me trair. Jesus está dizendo: ainda dá tempo. Mas ele foge, e por causa do sentimento de culpa, ele tira a própria vida. E às vezes nós estamos assim, fugindo, ao invés de tomar a decisão de se arrepender, de olhar para a circunstância como Davi e dizer: Senhor, cria em mim um coração limpo, puro, e não retires de mim o teu espírito. O sentimento de culpa pode produzir medo. Olha o que diz em Gênesis 3:10. Gênesis 3:10. E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Adão é que está dizendo para o próprio Deus: por causa da culpa que eu carregava, quando o Senhor se manifestou, o que eu fiz? Tive medo. Irmãos, quem tem medo da manifestação da glória de Deus é porque carrega sentimento de culpa. Vou falar de novo: quem tem medo da manifestação da presença do Eterno, carrega algum tipo de sentimento de culpa. Quem lembra da nação de Israel? Está se rebeliando contra Moisés, diz assim: Moisés, pede Deus para descer aqui e falar com a gente. A Bíblia diz que Moisés diz: então vou fazer o pedido pessoalmente, porque Deus se manifestava na porta da tenda para Moisés. Ninguém viu, outro homem viu face a face Deus como Moisés viu. Quando Deus queria falar para ele, dizia para ele: corre para a porta da tenda. Ele ia para a porta da tenda e Deus se revelava dentro da tenda e falava com Moisés. Agora o povo está dizendo: é nós que queremos ver Deus. Se é Deus mesmo que está falando, manda ele vir. Olha o problema que eles entraram. Porque a Bíblia Sagrada diz que Moisés fala com Deus e diz: Deus, o povo quer te ver. Você quer? Manda ele se reunir lá no pé do Monte Sinai. De repente a coisa começa a ficar feia, que a Bíblia Sagrada diz que o monte se enche de fumaça primeiro. Segundo, começa a ter um tremor de terra. Relâmpagos e trovões começam a cair do céu. E o povo desesperado começa a dizer: não queremos ver Deus mais. Moisés, pede Deus para falar contigo e depois você fala com a gente. Por que eles estão com medo de ver a manifestação de Deus? Por causa do sentimento de culpa que eles... A rebeldia está ligada ao coração desse povo. É por isso que eles estão dizendo: nós não podemos ver Deus se manifestar, iremos ser consumidos. Toda pessoa que carrega sentimento de culpa, ela carrega junto consigo o medo daquilo que Deus pode fazer. Tem crente que tem medo de Deus começar a revelar no culto, já viu isso? Se Deus começar a usar o pastor, ele já fica lá: não fala comigo não, meu Deus, não mostra não, Senhor. Sentimento de culpa, irmão. Você não abriu o coração para Deus, não confessou, não colocou diante da presença de Deus. A gente tem medo porque a gente tem a ideia de um Deus julgador que só desce com o martelo e diz: estabeleci a sentença, pá. Nós temos que entender que enquanto a graça estiver sendo estabelecida, nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo. Ele está lá dizendo: Pai, foi por ele que eu morri. Pai, de fato ele pecou, mas o meu sangue cobre as transgressões dele. E nós precisamos entender isso para chegar diante da presença de Deus com confiança. Mas a religião impôs para nós um Deus executor, um Deus que desce com o martelo e diz: se ficar na minha frente é esmagado. Enquanto Jesus Cristo está dizendo: vocês estão debaixo de uma dispensação chamada graça. Eu estabeleci isso com a minha morte, com o meu sangue derramado na cruz do Calvário. E aí, por causa dos sentimentos de culpa, nós temos a necessidade de fugir, de esconder, e temos medo de Deus.
Existem duas categorias de culpa, preste atenção nisso aqui. Primeiro, culpa objetiva. Existe em separado dos nossos sentimentos, ela não tem nada a ver com as nossas emoções. Ela existe quando uma lei foi violada e o transgressor é de fato culpado, embora talvez ele nem se sinta culpado, mas ele quebrou uma lei. Vou perguntar só para crente verdadeiro: você já furou um sinal? Aí não fica aquele sentimento depois: será que algum guarda viu? Meu Deus, se a viatura da polícia estava por trás, eu não vi. E se tiver câmera no sinaleiro? Mas aí você tenta se safar disso, dizendo assim: não tem nada a ver não, só uma vez, ninguém viu, mas você quebrou uma lei. Isso chama-se culpa objetiva. Agora vem a segunda culpa, que está ligada aos sentimentos, às emoções. É a culpa subjetiva. Esta está associada aos sentimentos íntimos de remorso e autocondenação. Repito, essa está ligada aos sentimentos íntimos de remorso e autocondenação. É aquela que a gente fica: eu fiz, passou 20 anos já, eu acho que Deus não vai me perdoar. Vem para a igreja, participa dos cultos, se membra na igreja, batiza, desce as águas batidas, mas continua sempre remoendo aquilo que aconteceu há 20 anos. Essa é a culpa subjetiva, está ligada às emoções. Querido, Deus não quer saber quem foi você. Se Deus tivesse interesse em quem foi você, talvez 80% de nós não estaríamos aqui, sendo alcançado pelo Espírito Santo. Já pensou se Deus olhasse para o passado do João, se Deus olhasse para o passado da Juliana, para o passado do Gilmar, falasse: esse pode, esse não pode, esse pode, esse... É por isso que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E a ideia de acepção de pessoas ali é para salvação. É só ler o contexto que você vai entender. Não faz acepção de pessoas para salvação. Mas preste atenção, porque Deus faz acepção de atitudes, e faz sim. Atitudes do homem diante do problema da culpa. Primeira coisa que o homem costuma fazer quando ele se sente culpado: transferência da culpa. Transferência da culpa. Gênesis 3, do 11 ao 13. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? O homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão pecou, mas quem é a culpada? A mulher. Aí ela olha e diz assim: aí o Senhor disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E a história se repete sempre. Nós estamos transferindo culpa. Davi poderia, pastor Cristiano, ter chegado diante de Natã e disse assim: ó, como diz no ditado popular, pianinho, fica calado. Eu sou o rei dessa nação, não conta o meu pecado para ninguém, está resolvido. Mas a Bíblia diz que quando Natã repreende Davi, a primeira coisa que Davi faz é se jogar no chão. E depois Davi começa a escrever o Salmo de número 51. Davi começa a escrever o Salmo de número 51 e começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdia, apaga as minhas transgressões. Nós precisamos ter a capacidade de chegar diante de Deus. E aí deixa eu te falar um negócio muito sério, porque estão ensinando um evangelho para nós aí, que nós não precisamos mais pedir a misericórdia de Deus, não precisa mais se arrepender, não precisamos mais de perdão, já foi feito e está resolvido. Querido, todos os dias eu preciso reconhecer as minhas transgressões. Eu ministrei um sermão há uns 4 anos atrás, chamado 7 passos para uma oração eficaz. A primeira maneira de fazer uma oração eficaz é reconhecendo a grandeza de Deus. Olha como é que começa a oração modelo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Quando eu entro na presença dele, eu reconheço quem ele é primeiro. Está na oração modelo: Pai nosso que estais, santificado seja o seu nome. Primeiro passo para uma oração eficaz. Segundo passo para uma oração eficaz:
aprenda a fazer confissão. Queridos, se nós não aprendermos a confessar, nós vamos estar sempre carregando sentimentos de culpa. Sempre estaremos carregando sentimentos de culpa e transferindo essa responsabilidade para alguém. Mesmo no meio da igreja, aqueles que dificilmente querem assumir o seu erro, ficam a transferi-lo a outro irmão, à liderança e até mesmo à denominação. A culpa é da igreja que eu estava, a culpa é do irmão que não me olhou direito, a culpa é do irmão que comprou e não pagou, a culpa é do pastor que pregou uma mensagem muito dura e eu não gostei. E nós estamos sempre transferindo as nossas culpas. E aí eu disse para alguém um dia, eu disse: você só vai parar de se sentir culpado o dia que você não estiver cometendo erro mais. Para de cometer erro. Porque a gente fica, a culpa eu não consigo mais na igreja, todo culto é uma bordoada, todo culto eu estou apanhando. É porque você está no erro. Porque o dia que você não estiver errando mais, irmão, a palavra vai chegar como bálsamo e não como machado, limpando, cavando as raízes. Não vai chegar mais. Esses dias eu falei num grupo de pastores, falei: gente, eu não consigo entender isso. Um grupo de pastores sair de uma reunião e dizer como eu apanhei hoje. Está tudo errado. Está tudo errado, gente. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requer. Então, se Deus me deu essa posição de estar aqui, eu entendo que Deus vai requerer muito mais de mim. Então, o que é que eu faço? Sigo o conselho de Paulo: foge da aparência do mal. Só que nós ficamos carregando os nossos sentimentos de culpa por causa do erro que nós não assumimos, que cometemos. Pastor, mas é difícil demais. Irmão, é porque nós viemos de uma mentalidade romanista, que confissão é contar para alguém que vai restabelecer para nós uma penitência. Nós viemos desse sistema. Eu sou fruto desse sistema. Bebeu um copo de vinho, 90 dias de prova. Cortou a ponta do cabelo, 120 dias sem cantar e sem pregar, e sem usar o microfone. Eu vim desse sistema. Assistiu televisão, 30 dias sem oportunidade na igreja. Esse sistema não é cristão, esse sistema é romanista, onde nós temos que falar dos nossos pecados, para então recebermos uma penitência. E depois dessa penitência, aí a gente sai tranquilo. E a Bíblia diz que a minha salvação não é gerada pelas obras que eu faço. Você pode orar 50 Pai Nosso, você pode orar 10, mas não sei o que, não vai resolver o seu problema. É a sua fé no sacrifício de Cristo que vai trazer a manifestação da graça para a sua vida. É a fé que você tem no sacrifício que Cristo fez. Eu sei que Cristo morreu por mim, o sacrifício dele não foi em vão, e eu estou tomando a decisão de chegar diante da presença de Deus com confiança, como Davi, dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Quem está comigo ainda? Eu não sei se vocês estão prestando muita atenção ou vocês estão assustados. Segunda atitude do homem diante do problema da culpa: fuga. Primeiro, transferência da culpa. Depois nós fugimos. E aconteceu, Êxodo 2:11 até o 15, olha o que diz: e aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu, seus irmãos viu as suas cargas, e ele viu um egípcio ferir um hebreu, um dos seus irmãos, e ele olhou para um lado e para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio, o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia a injustiça: por que feres ao teu companheiro? E ele disse: quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente esse negócio já é conhecido. Então, quando Faraó soube disso, tentou matar Moisés, mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e se assentou junto a um poço. O que faz Davi fugir? O pecado? Não, a culpa pelo pecado. Porque ele já havia matado o homem, enterrado na areia, e está dormindo tranquilo
tranquilo. Percebe que o problema do homem aqui não é a necessidade de confissão, é a necessidade do arrependimento, porque o arrependimento é que vai gerar uma confissão sem culpa. Moisés vê os dois hebreus brigando e ele diz: não faz isso. Ele diz: quem te colocou juiz entre nós? Ou você quer nos matar igual matou o outro? Agora ele se sente culpado, mas enquanto ele havia pecado, ele não sentia culpa. Gente, isso é problemático, porque nós temos a ideia de que a culpa só é gerada a partir do momento que alguém sabe que eu fiz. A culpa precisa ser gerada quando eu fiz e não quando alguém viu que eu fiz. O pastor não está vendo, o irmão não está vendo, ninguém está vendo, eu posso ficar tranquilo, a minha alma está... Quem está comigo ainda? Glória a Deus. Posso continuar, gente? Eu prometo que vai maneirar. Fugir, renunciar ou recuar não é o caminho apropriado para o cristão vencer o seu erro. Não é. Fugir, renunciar ou recuar não é o caminho apropriado para o cristão vencer o seu erro. Pessoas que se afastam da igreja, que se afastam de Deus por não querer enfrentar suas falhas, assumindo a responsabilidade pelo ato, acabam perdendo tudo na vida. Porque ao invés de caminhar e trilhar para um caminho de vitória, ele começa a caminhar por um caminho de derrota. Porque a culpa é um dos sentimentos que mais produz depressão hoje. Isso aqui é diagnóstico, é pesquisa. A culpa é um dos sentimentos que mais produzem a depressão hoje. Porque de alguma forma nós atribuímos a depressão ao diabo. Você já ouviu isso? Depressão tem que orar, irmão, e Deus... Não, depressão tem que ser curada, é problema nas emoções. São os sentimentos de rejeição, de culpa e tantos outros. E se a gente não tratar as emoções, fazer a pessoa entender quem ela é diante do Senhor, o que Deus a chamou para ser. Por isso que eu falei aqui a semana passada, se nós não entendermos quem somos, nunca viveremos superação da rejeição. Ah, eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe não teve um relacionamento sadio comigo, meu pai não teve, aí eu fico carregando sentimento de rejeição, sem entender que existe um Deus que está nos céus, que criou tudo, que disse: você é meu filho, minha filha. E ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu nunca esquecer. Isso é suficiente para mim vencer qualquer rejeição. Chama legalidade, direito legal. Que direito legal que eu tenho? Primeiro, de ser chamado como filho. Segundo, de herdar uma herança com Cristo Jesus. Vou para o terceiro aqui, que esse relógio é muito rápido. Achei que era só lá em Feliz Natal que o relógio era rápido. Terceira atitude do homem: encobrir a sua culpa. E Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. 2 Samuel 11:12. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Porque qual que era a ideia de Davi? Encobrir o seu pecado. Ele disse: 2 dias Urias vai se deitar com a esposa, e quando ele voltar da peleja, ela estiver grávida, ele vai saber que o filho é qualquer. Tinha exame de DNA naquele tempo? Não tinha. Era fácil demais de resolver o problema de Davi, mas Deus disse: negativo. A sua culpa não vai ficar encoberta. Olha o que diz Marcos capítulo 4, verso 22. Portanto, não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Querido, aprenda a ser transparente. Não tenha medo. Carrega o sentimento de tranquilidade no seu coração, sabendo quem você é e o que você faz. Porque enquanto você estiver preocupado com o que o Marcelo vai pensar, você nunca vai conseguir se sentir livre.
Enquanto eu estiver preocupado com o que a Juliana vai pensar, eu nunca vou conseguir me sentir. Enquanto você estiver preocupado com o que o pastor vai pensar, você nunca vai se sentir livre. E a liberdade em Cristo Jesus é isso. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é uma canga que prende dois animais, um forte e um fraco, para arar a terra e produzir. Aí tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o animal mais fraco vai aprender com o mais forte agora, para onde ir, que direção tomar. A força necessária para se colocar em uma circunstância, em um solo específico. Só que nós achamos que liberdade é o quê? Não prestar contas para ninguém. Isso não é liberdade, é libertinagem. Porque toda liberdade sem compromisso se resume em libertinagem. Nenhuma liberdade sem compromisso é liberdade. Porque toda liberdade tem que estar aliançada com um compromisso. Eu vou lá para aquela igreja, porque aquela igreja eu sou livre, não preciso fazer nada, o pastor nem me cobra nada. Então você está vivendo no lugar errado. Porque a palavra pastor é guia, irmã Zelinda. Se eu não estiver aqui para dar direção para vocês, se eu não estiver aqui para dar dando orientação para vocês através da palavra de Deus, eu não estou cumprindo meu papel como pastor. Não estou cumprindo, eu estou cometendo um equívoco. Ou montei uma associação, ou montei um clube, ou montei qualquer coisa, menos uma igreja. Porque um CNPJ não me define como igreja, me define como uma instituição. O que me define como uma igreja? Um pastoreio? É bíblico. Eu ensino isso aqui sempre. Não existe pastoreio unilateral. O dia que você pensar que vai vir para essa igreja e ser pastoreado sem nenhum compromisso, você entrou no lugar errado. Porque a Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, aos vossos pastores, porque eles velam pela tua alma. Então, compromisso do pastor, velar pela sua alma. Compromisso do liderado, sujeitar ao pastoreio. Só que tem gente que quer viver um pastoreio sem nenhum tipo de compromisso. Você está no lugar errado. A igreja não é o seu lugar. Existem vários outros lugares que você pode fazer isso, menos na igreja. Porque um pastoreio ele só vai se tornar saudável e benéfico quando houver submissão e houver comprometimento com a alma. O pastor se compromete com a sua alma e você se compromete em obedecer. Porque sem obediência não há pastoreio. Percebe o quanto que é forte? Isso é muito forte, gente. Todo pastoreio é bilateral. Eu digo isso na nossa igreja em Feliz Natal. Nós podemos ser 100 aqui. E às vezes eu estou pastoreando só 50. E tem 50 que está aqui dentro, mas não é pastoreado. Porque todo pastoreio é bilateral. Quem está me entendendo, irmão? Misericórdia. Consequências da culpa na vida do homem. Vou repetir. Consequências da culpa na vida do homem. Primeiro, regressão espiritual. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Você já viu gente que está lá em cima assim, e você pensa, ninguém segura mais. Esse aí vai chegar muito longe. De repente dá aquela. Aquele que encobre seus pecados não prosperará. Mas quem quer que os confesse e os abandone, porque não é necessário só confessar, é necessário abandonar. Vou te explicar por quê. Porque existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é a prática do pecado consciente. Eu sei que é o pecado, mas eu continuo. Aí amanhã de novo, depois da manhã, não tem nada a ver não. E de repente eu estou em iniquidade. E a Bíblia diz assim, ó: a única coisa que divide, que separa o homem de Deus, são as nossas. É forte, querido. O que nos separa de Deus? Ou seja, nem a graça pode se manifestar mais. Por quê, pastor? Porque na iniquidade não há consciência do pecado. E se não há consciência do pecado, não há arrependimento. Meu Deus, vocês estão entendendo, gente? Ou está muito difícil? Não está não, né? Então tá.
O homem que encobre a sua culpa vive em constante tormento de acusação da sua consciência. Ele está sempre em um processo de regressão espiritual. Hoje ele está 100%, amanhã ele está regredindo de novo. Hoje ele levanta de novo com toda a autoridade, com todo o poder, e amanhã ele regride outra vez, por causa da consequência da culpa. Por isso logo começará a regredir espiritualmente e a temer a presença de Deus, como fez Adão. Segunda consequência da culpa, angústia de alma. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 32 e 4: pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. Uau! Ainda que haja gotejar da água, mas permanece tudo seco. Sabe o que ele está dizendo? A manifestação continua sendo a mesma, mas os meus resultados não mudam. Sob o sentimento de culpa, o homem perde a alegria espiritual e a angústia passa a tomar conta do seu coração. Ele está constantemente angustiado, constantemente sem alegria no espírito. São pessoas que se tornam autopiedosas. Está tudo certo ao redor dele, mas para ele não está nada certo, não está dando certo, está tudo errado, não sei porquê. Já viu aquela cantiga? Deus abençoa Juliano, mas não me abençoa. Você tem que descobrir o que está acontecendo, querido. Porque o desejo de Deus é que você seja próspero. O desejo de Deus é que você viva toda a benevolência que já foi demonstrada por Ele na nossa vida. Mas o fato dele demonstrar a benevolência dele não nos dá direito de viver de qualquer jeito, como se não tivesse como prestar conta para ninguém e tocar a vida. Segundo, olhe bem, Salmo de número 51 e 12: restaura minha alegria da tua salvar. Existe uma alegria na salvação, gente. Quando você perde aquele gozo de ser salvo em Cristo Jesus, é porque tem alguma coisa errada, alguma coisa precisa ser exposta para ser tratada. Sabe quando você começa a sentir aquele sentimento de não quero mais na igreja, eu vou na igreja, mas não tenho muita vontade, já não sinto mais nada. Comece a procurar alguma coisa que está impedindo o seu relacionamento com Deus. Conta a história que um presbítero, sabe daqueles que fica 20 anos sentado numa cadeira no púlpito? Pois é, o irmão aceitou Jesus e o irmão chegava no culto animado e cheio, e no meio do culto ele glorificava, e aquele presbítero lá assim, quase dormindo no culto, um dia chamou o irmão no final do culto e disse: irmão, eu tenho uma coisa para te falar, isso aí passa, viu? Também já fiquei desse jeito aí. Lá no começo, quando eu fui salvo, eu era igual a você. Ele falou: para não me tornar igual a você, meu irmão, eu vou aceitar Jesus todos os dias, se for necessário. O que pode estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Terceiro, olha o que a consequência da culpa carrega ou produz: perda de comunhão com Deus. Perda de comunhão com Deus. Olha o que diz 1 João 3, verso 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Isso aqui é forte, porque a maioria dos pseudos pregadores só falam a primeira parte, só o verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Pode fazer. Coração não condenou? Faz o que você quiser. Não, olha a sequência do texto. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Primeira coisa. Segundo, fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E é isso que nos dá o direito, a legalidade de pedirmos para receber. Por que às vezes estamos pedindo e não recebemos? Repito, por que será que às vezes estamos pedindo e não recebemos? Essa perca da comunhão com Deus acaba nos impedindo o acesso, porque não há manifestação da graça sem arrependimento. Aí tem uns que usam esse termo por aqui, já virou um jargão, irmão, de gente que não lê Bíblia
e gosta só de repetir o que já ouviu. É o famoso papagaio. O céu foi iniciado com um ladrão. Mentira, irmão, o céu não foi iniciado com um ladrão. Me prova na Bíblia. O céu foi iniciado com um arrependido, não com um ladrão. O ladrão estava na cruz, mas quem está indo para o céu é um cara que disse: eu reconheço meu estado, eu sei quem eu sou, eu mereço estar aqui, o Senhor não. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo, não? Então está na hora da gente destruir esses argumentos bobos, sem fundamentação. Ah, o céu iniciou-se com ladrão. Não foi com ladrão, foi com um homem arrependido. O ladrão está na cruz, é o arrependido que está indo para o céu, o cara que reconhece quem é. Está vendo que alguns argumentos que nós usamos no Evangelho são toscos? São sem base bíblica, querido. É falta da gente ler e analisar. Então a graça só se manifesta, baseado no que eu estou te falando, a graça só se manifesta através do arrependimento. Então, para que você não sinta culpa, aprenda todo dia chegar na presença de Deus arrependido, com coração contrito, coração quebrantado. Porque o salmista diz assim, ó: perto está Deus de um coração quebrantado. Sabe como é que nós atraímos Deus para perto de nós? Com o nosso coração quebrantado. Eu reconheço quem eu sou, reconheço que eu sou falho, mas a tua graça me alcançou, eu quero me levantar de novo. Davi está um homem caído, irmão. Pela lei judaica, Davi não tinha mais direito nenhum, porque ele poderia ser julgado pela lei. É a lei que está estabelecida aqui. Mas ainda assim, Davi estando debaixo da lei, quando ele diz: Senhor, crie-me um coração puro, não afasta de mim o teu espírito. Aí alguém me perguntou assim: como Deus chama Davi de homem segundo o seu coração? Olha aqui para mim. Se a gente colocar Davi e Saul um do lado do outro, a gente fica facinho do lado de Saul. Querido, sem dificuldade nenhuma, pelo nosso julgamento humano, a gente fica com Saul. Você vai ver que Saul não faz um terço do que Davi fez. A única transgressão dele foi desobedecer a Deus, e Deus já o rejeitou de uma vez por todas. Mas por quê, pastor? Porque no momento que o sentimento de culpa bateu em Saul, ele não fez o que Davi teve coragem de fazer. Quem está me entendendo? Saul chega diante de Samuel, e Samuel diz assim, ó: eu disse que não era para você fazer nada enquanto eu não chegasse. Aí Saul começa a dar justificar. Mas é que o povo começou a ir embora, os soldados começaram a ir embora. O Senhor disse no 7º dia, e já é o 7º dia e não chegava ainda, então tive que oferecer sacrifício. Samuel olha para Saul e diz assim, ó: para Deus obedecer é melhor do que sacrificar. Saul tinha tudo para ser um homem, queria reinar sobre o trono e toda a sua descendência posteriormente. Só que por causa de uma atitude. Qual atitude, pastor? Fugir do erro. Fugir do erro. Quando Samuel chega e diz, ele poderia ter feito o que Davi fez quando Natan chegou. Natan chega e diz: esse homem é você. Davi se joga no chão e começa a dizer: não tires de mim o teu espírito, Senhor. Não tira, cria em mim um coração puro. Eu sei que eu fui formado em transgressão. Enquanto Saul está dando justificar, olha para quem está do teu lado e diga assim: se tem uma coisa que Deus não gosta, é justificativa. Primeiro porque Ele é onisciente, Ele já sabe o que você fez, Ele não precisa da sua justificativa. Só que nós temos a tendência de fazer o quê? Ficar no justifique. Saul cometeu um erro. Qual foi? Se justifique. E e Davi cometeu um acerto. O quê? Reconhecer. É o próximo sermão que eu vou pregar aqui. 3 passos para a transformação: reconhecimento, aceitação e ação. Sem esses 3 não existe nenhuma mudança na nossa vida. Reconhecimento, aceitação e ação. Estou indo para o final já. Espere aí. Como ser livre do sentimento de culpa? Pastor, como eu posso me livrar desse sentimento?
Pastor, esse sentimento que me aprisiona, esse sentimento que me amarra, esse sentimento que me deixa simples. Primeiro, confessando. Provérbios 28:13, vou ler de novo: aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse, os abandone, terá misericórdia. O nosso problema de confissão é que nós trazemos a ideia de confissão romanista. Confessa, paga uma penitência, está perdoado. Aí confessa de novo, paga outra penitência, está perdoado. Confessa de novo, paga uma penitência, está perdoado. E a ideia de confissão é abrir o coração. É abrir o seu coração e dizer: eu estou nessa situação e não consigo sair. Eu sou prisioneiro dessa circunstância e eu não consigo me libertar. Sou prisioneiro dessa situação e eu não consigo vencer sozinho. O que eu vou fazer então? Procurar alguém para me ajudar? Isso é confissão. Tiago escrevendo diz que confessai as vossas culpas uns e orais uns pelos outros para que sareis. Um pastor amigo meu certa feita foi encurralado por uma mulher, irmão, mas encurralado literalmente, de forma que a mulher contou um sonho que ela teve com ele, e no final ela acaba declarando: eu gostei do sonho. O pastor ficou perturbado, e eu me lembro que eu cheguei na casa dele uma tarde, eu ia lá tomar tereré, e ele me chamou e disse: eu preciso abrir meu coração, porque senão eu vou ser vencido por esse desejo que já dominou minha mente, eu estou perturbado. Eu disse: abre o coração. E nós começamos a conversar, e ele me contou a situação, e eu disse: e qual que é a sua ideia? Ele diz: eu vou entrar para a igreja hoje em oração, e só vou sair depois de 24 horas de oração. Eu disse: então conta comigo. Estou indo em casa avisar para minha esposa que eu não durmo hoje em casa, que eu vou passar a noite na igreja contigo. Nós vamos orar juntos, porque o dia que eu precisar de você para vencer uma guerra dessa, eu tenho certeza que você vai ser companheiro meu também nessa guerra. O problema é que muitas pessoas não têm coragem mais de confessar por causa do olhar de julgamento. Tem pessoa que não consegue vir para a igreja porque a igreja criou um olhar de julgamento. Esse eu consigo receber, porque esse cabe nos meus critérios, nos meus padrões. Esse não, porque esse não é do meu padrão. Na igreja de Jesus entrava o ladrão, na igreja de Jesus entrava a prostituta, na igreja de Jesus entrava todo mundo. E todos saíam com a graça e a misericórdia de Deus manifesta sobre a sua vida. Recebi uma menina uma certa feita na nossa igreja. Ela era homossexual, mas declarada, admitida. E na nossa igreja tinha um conjunto de mulheres. Eu me lembro muito bem que quando eu autorizei aquela menina a cantar no conjunto, não foi só de um não, eu tive alguns olhares de julgamento. Eu tive algumas palavras negativas. Mas ela, você sabe que ela é homossexual? Sei. Eu sei que ela é. E não muda nada no meu. Não muda nada. Agora, eu concordo com o pecado dela. Só que eu estou disposto a dar o melhor de mim para ver ela liberta desse pecado. O nosso problema é esse, irmão. Tem gente que não consegue vir para a igreja por isso, por causa do nosso olhar. Nós escolhemos quem é que pode vir para a igreja e quem não pode. Fulano na igreja, não, acho que não vai dar certo. E aí o pecador que era para ser alcançado está fugindo da igreja. 1 João capítulo 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual que é o primeiro passo que nós temos que fazer? Com fé. Com fé. Porque se confessarmos, Mazelinda, está no texto. Ó, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, como eu faço, pastor, para ser livre do sentimento de culpa? Primeiro, confesse.
Segundo, abandone a prática do pecado. De novo, Provérbios 28:13. Só a parte B. Mas quem quer que os confesse, os abandone, terá miséria. Tem gente, irmão, me prestando atenção, irmão? Vocês estão me entendendo? Não sei, parece que está meio disperso, meio... Não sei o que está acontecendo. Quem quer que os confesse, os abandone. Você está com a Bíblia aberta, gente? Acho que vocês não estão lembrando o texto, mas com a Bíblia aberta é mais fácil, né? Quem quer que os confesse, os abandone. Quem quer que os confesse, os abandone, terá o quê? Misericórdia. E sabe o que nos livra da condenação? E comigo, a misericórdia. A Bíblia diz assim: a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, não pense que o ato de condenação por causa dos nossos pecados ainda não existe. Existe, irmão. Só que entre esse ato de condenação, se você ler toda a história do povo de Israel, você vai ver o povo de Israel sendo empurrado para a mão dos inimigos por causa da condenação de Deus. Esse Deus que condena ainda existe. Ele não foi anulado da história. É o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Eu acredito nesse e duvido desse. É o mesmo Deus. Só que essa plenitude, ou esse tempo chamado dispensação da graça, você lembra das dispensações? Alguém já estudou sobre isso? Nós passamos por 5, estamos na 6ª, e falta só uma, que é a 7ª dispensação. 5 dispensação nós já pulamos: inocência, dispensação da consciência, dispensação da promessa, dispensação da lei. Nós já passamos por cada uma delas. Hoje nós estamos debaixo de uma dispensação. Então, o Deus que condena está aqui no mesmo lugar, sentado no seu trono, e nós aqui na terra. Só que nessa dispensação chamada graça, Jesus Cristo veio e colocou entre nós e a condenação de Deus algo chamado misericórdia. Então não tenha vergonha de pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida, não. Todo dia ore dizendo: Deus, que a sua misericórdia seja abundante sobre a minha vida, que a sua misericórdia se manifeste cada dia sobre a minha vida, que a sua misericórdia venha sobre a minha vida todos os momentos. Senhor, eu creio na sua misericórdia. Eu falei que ia apertar ou que ia melhorar, e parece que está apertando. Jesus. João capítulo 8 verso 11, capítulo 8 do Evangelho de João verso 11 diz: tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele lhe disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai-te e não. Esse é outro texto distorcido, que nós usamos esse texto para encobertar as nossas transgressões. O próprio Jesus não condenou a mulher. Jesus não condenou, mas deu uma orientação para ela. Qual que é a orientação? Vai e não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Então, segunda maneira de viver livre do sentimento de culpa: abandone a prática do pecado. Meu Deus. Terminando agora. Terceira maneira de viver livre do sentimento de culpa: assumindo as consequências do seu erro. Eu vou falar algo muito poderoso para você aqui. A graça de Deus não anula a nossa semear. O que você plantar na carne, colhe na onde? E o que plantar no espírito, colhe na onde? O problema é que às vezes uma distorção que nós temos a respeito da graça, da misericórdia de Deus, é que passou uma borracha. Não, as suas culpas são perdoadas, mas as sementes que você lançou, ela pode ter consequências futuras. Por isso que tem gente que vem para a igreja, vive todo esse processo novo de Deus, agora aceitei Jesus, é tudo novo, mas depois ele começa a colher
algumas das consequências da semeadura que ele fez, e ele começa a dizer: não sei porquê, por que Deus está fazendo isso? Eu já aceitei Jesus, eu já estou na igreja, eu estou fazendo. Toda semente lançada, ela tem que germir. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, 2 Samuel 12, 21 até o 23. Então disseram a ele os seus servos, isso é para Davi: que coisa é essa que tu fizeste? Jejuaste, pranteaste pela criança, enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu levaste e comeste o pão. Tu se levantaste e comeste pão. E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porque eu dizia: quem poderá dizer se Deus não será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. Sabe o que o Davi está dizendo? Davi está dizendo: eu reconheço que a graça de Deus veio sobre minha vida, que houve manifestação, que houve perdão, porque eu me joguei diante da presença dele e reconheci meus erros. Mas só que eu preciso entender uma coisa: as consequências do que eu fiz, eu não estou livre disso. Não se preocupe com a colheita, se preocupe mais com a semeadura. A gente tem uma grande preocupação a respeito do que nós vamos colher. Se preocupe mais com semear. Pastor, mas eu já fiz isso, já fez aquilo. Essa semente já foi lançada. Começa a lançar nova semente agora. Essa nova semente que você vai lançar vai ser a que você vai colher mais na frente. Pode ser que você esteja colhendo agora consequências de erros, de decisões mal tomadas, mas eu preciso entender que a semente que eu lancei já germinou. Agora eu preciso lançar uma nova semente para ter uma nova colheita. Então, ao invés de ficar preocupado com a colheita que você está tendo agora, segura essa que é forte. Preocupe-se mais com a semente que você vai lançar a partir de hoje. Meu Deus, gente. Então, que a gente está tão preocupado com as colheitas, porque está dando tudo errado, começa a lançar a semente nova. Para de fixar na colheita. A maneira de você viver essa liberdade dos seus sentimentos de culpa é assumindo as consequências do erro. Davi errou, mas assumiu as consequências e triunfou. Coloque de pé que agora eu vou encerrar e quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Pastor, qual é a quarta maneira de viver liberdade diante da presença de Deus? Pastor, qual a quarta maneira de me viver livre dos meus sentimentos de culpa? Esquecendo os seus fracassos. Queridos, Isaías 43 e 25 diz: Eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Para de olhar para os fracassos do passado e querer justificar a sua vida hoje diante da presença de Deus baseado nesses fracassos. Pode ser que você em algum momento da sua vida, do seu ministério, tenha fracassado. Eu me afastei da igreja com 15 anos de idade, não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque tem crente que tem vergonha de falar da vida que ele viveu. É sentimento de culpa, querido. Quem tem vergonha de falar da vida que viveu é sentimento de culpa. Eu fui para as drogas, eu fui para o álcool, eu fui para a prostituição. O que você pensar, eu fiz. Sou filho de pastor, criado na igreja, irmã Zelinda. Mas quando eu voltei para a casa do Senhor, eu voltei com uma consciência: o meu passado não me condena mais, porque agora eu entendo que eu sou em Cristo Jesus. E a decisão que eu tomei foi de me entregar 100%. Foi me jogar nos braços do Pai e dizer: me leva nas asas do teu Espírito. Me coloca em rota de colisão com sucesso, Senhor. Me coloca em rota de colisão com os teus propósitos. Me coloca em rota de
colisão com o teu extraordinário. Quem está comigo nessa noite entendendo isso? Querido, a minha preocupação não é com o que você fez, não é com quem você foi, é com a pessoa que você está decidindo ser hoje. A minha preocupação não é com quem você foi, é com quem você está decidindo ser a partir de agora. Esse mesmo sentimento é o sentimento que Deus carrega no coração. Esse é o mesmo sentimento, Isaías 43, 25, eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos seus pecados. E não me lembrarei dos teus. Você sabe como eu entendi que eu estava livre em Cristo Jesus? Porque na cidade em que eu me desviei, na cidade que eu fiz tudo que eu não deveria fazer, foi o lugar que Deus me trouxe de novo como pregador do Evangelho. Me colocou para pregar em mais de 30 igrejas, das quais eu era conhecido desde criança. Todo mundo conhecia meu passado, a minha vida. Todo mundo sabia o que eu tinha feito. E eu subia com muita autoridade em cima do altar, porque agora eu já não era mais o antigo Anderson. Eu era o Anderson alcançado pela graça de Deus. Eu era o jovem que desviou, mas que retornou para a casa do Senhor e abraçou o compromisso de cumprir um propósito. Enquanto a culpa continuar nos seguindo, nós iremos fugir, nós iremos nos esconder daquilo que Deus tem para nós. Deus te chamou para ser muito mais do que aquilo que você está sendo hoje. Porque talvez algum tipo de sentimento está te mantendo preso, algum tipo de sentimento está te mantendo prisioneiro. Um aguilhão ainda está amarrado no seu tornozelo e você não consegue sair do lugar. Mas o Espírito Santo de Deus me traz aqui nessa noite como profeta. E se você quer receber essa oração, por favor, vem aqui na frente. Eu não vou deixar